A gente sabe, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos revelando tudo o que acontece no Brasil. Mas será que o Eduardo Bolsonaro, além de revelar as coisas que acontecem no Brasil, ele também deu um checkmate no Xandão? Bom, se isso foi pensado de forma estratégica, ele fez uma jogada de mestre. Tudo começou na semana passada, onde o governo Trump dos Estados Unidos admitiu a grande possibilidade do governo americano aplicar sanções Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, ele disse que para aplicar essas sanções a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes demoraria apenas entre 2 a 3 semanas. Ou seja, está muito perto disso acontecer. Mas a gente sabe, aquela tal linha que é muito falada, ela foi cruzada há muito tempo e não tem mais volta. Tudo que for feito pelo ministro iluminado Alexandre de Moraes, a partir de agora, será só pra frente. Ele só avança, já que se voltar pra trás e recuar, a coisa vai dar ruim de qualquer jeito. Com isso, veja só o que ele fez com essas informações que a Lei Magnitsky será aplicada contra ele. Ele que usou essa lei contra ele para usar contra-ataque e investigar o Eduardo Bolsonaro. Moraes que sabe que não tem mais como recuar, a partir de agora é só pra frente, é só avançando. Ele que abriu um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro. E como o Moraes sabe muito bem disso, ele não colocou só a investigação contra o Eduardo Bolsonaro, mas também contra o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro que está no Brasil. O Bolsonaro que não tem nada a ver com essa tal Lei Magnitsky, com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, mas mesmo assim ele colocou o Bolsonaro no inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro, o filho dele. Segundo o Moraes, o Bolsonaro é responsável financeiro de Eduardo, que está nos Estados Unidos e deve ser investigado também. Ou seja, ele já tem até uma conclusão aí sobre o que acontece, esse inquérito que foi aberto apenas na segunda-feira. Mas isso aí não é problema, uma vez que o inquérito que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro para investigar ele, olha só, já tem até uma punição dada como certa, segundo ministros do próprio STF. Pois é, esse é o inquérito mais rápido do mundo a ser concluído, já que não durou nem 48 horas para se tirar uma conclusão. O engraçado é essa matéria aqui, ministros do STF dão como certa punição de Eduardo Bolsonaro por ações contra Moraes. Mas sabe quem que é o relator dessas investigações contra o Eduardo Bolsonaro? Sim, é o próprio Xandão, o próprio Moraes. E o Brasil é o único país no mundo onde o pai, ele recebe aí uma investigação, será investigado por conta de uma ação, né, uma suposta ação aí do filho de terceiro. Moraes manda a Polícia Federal colher depoimento de Bolsonaro sobre ação de filho nos Estados Unidos. Ou seja, o que o Bolsonaro tem a ver com o que o filho dele faz, seja lá o que for. Mas o checkmate está agora, uma vez que todas essas informações de investigação contra o Eduardo Bolsonaro e tudo mais chegou aos ouvidos do próprio governo americano de Donald Trump. Notícias essas que estão sendo muito bem divulgadas lá pela mídia internacional. Mas aí você pensa, né? O Donald Trump está pensando em aplicar uma lei por conta de abusos de poder do Xandão e ele vai e faz o quê? Um abuso de poder. E nessa briga de cachorro grande, a única opção que resta é apenas avançar. E a gente viu que o Xandão não quis recuar e dobrou a aposta, investigando o Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. E agora chegou a vez do Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, trucar e dobrar mais ainda essa aposta. Nessa quarta-feira, o próprio governo americano oficialmente anunciou sanções a autoridades estrangeiras. Isso que pode incluir o Alexandre Iluminado do Brasil. O poder americano comprou de vez essa briga no mundo contra aqueles que querem derrubar a liberdade de expressão. Esse poder máximo no mundo que se chama Estados Unidos e confirmou o início dessas sanções, o que eles afirmam ser contra autoridades estrangeiras internacional cúmplices da censura. E se isso não é o recado direto para o Xandão, eu não sei mais o que é. O Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano,
um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. A esquerda que gosta de acusar o Eduardo, a direita, o Bolsonaro, de tentar fazer aí conspirar contra o Brasil, mas é algo que a esquerda sempre fez em toda a vida. Vocês sabiam que a esquerda passou anos viajando o mundo para falar mal da justiça brasileira? Em 2016, a própria Dilma foi até a ONU dizer que o impeachment dela foi golpe, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo STF. Isso é respeitar a democracia? E não parou por aí não. Quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda correu para a ONU de novo, dizendo que ele era vítima, que era inocente. Fizeram campanha fora do Brasil, foram para a Europa, pediram apoio na OEA, na ONU, no Tribunal de Direitos Humanos. A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Tudo para dizer que a justiça brasileira não valia nada. Criaram a história do Lula Livre, fizeram barulho lá fora, enquanto dentro do Brasil o povo sofria com desemprego, a maior crise da história da nossa república e a corrupção que eles mesmos deixaram. Usaram A Gleice Hoffmann que chegou a ir à TV, o maior canal árabe, lá na Arábia Saudita, para pedir intervenção internacional na justiça brasileira para tirar o Lula na época que estava na cadeia. Senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos. Mas você percebe que a coisa está chegando nos finalmente aí, quando a Rede Globo, que recebe cerca de 300 milhões de reais do governo Lula, do pagador de imposto, nem a própria Rede Globo não está entrando mais nesse jogo aí, está se afastando um pouco. Até mesmo a Rede Globo admitiu que o Xandão, o Moraes, entrou num checkmate com o governo Trump. Deveria fazer era, através do Itamaraty, protestar contra essa investigação que foi confirmada pelo secretário de Estado americano, que é um absurdo. Agora, querer processar o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos fazendo uma conspiração, estaria fazendo uma conspiração, ele está fazendo... tentando de tudo para salvar o pai, para criticar o Moraes, o STF, mas isso ele pode fazer o que ele quiser. Eu não vejo como o governo pode enquadrar isso numa conspiração. Eu acho que o governo tem que reclamar com o governo dos Estados Unidos, que está anunciando uma pressão sobre um ministro do Supremo. Agora, do Bolsonaro, não acho que ele tem que ser processado, acho que ele tem que ser criticado. O que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem dar uma importância ao Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica... Essa briga toda que agora ganhou contornos bem mais interessantes, uma vez que o governo Trump está indo pra cima de vez e as próprias Big Techs começaram a agir de uma vez por todas. Agora foi a vez do Facebook, do Mark Zuckerberg, ele que acusou diretamente o governo Lula e o STF de tentar impor censura por via judicial no Brasil. E se você assistiu esse vídeo até aqui e confia ainda no Brasil e que as coisas podem
mudar daqui pra frente. Deixa o seu like aí e comenta, eu confio no Brasil.